No Rio de Janeiro está Lúcio de Castro. Lúcio, o futebol é igualzinho à vida, né? Feito de alguns momentos felizes, de momentos tristes, de preocupação. A torcida do Atlético Mineiro, por exemplo, está preocupada. A torcida do Palmeiras está apavorada. A torcida do Corinthians está de bem com a vida, achando que o time vai esmagar o Chelsea no final do ano, principalmente depois dessa vitória. A torcida do Internacional, que estava brava, de repente ficou feliz, afinal de contas o Forlan fez 2 gols e o time goleou o Flamengo 4-1. E muitas outras coisas que aconteceram nesse domingo que vão merecer a nossa atenção até as 2. Certo, Lúcio? Certo, amigo Johnny. Depois de um domingo de batalha, estivemos aqui. Estamos aí para mais um bate-bola. Tua reflexão inicial é boa. Um dia a gente pode voltar a ela, do futebol ser como a vida. Está muito filosófico. E hoje a gente tem aí também a vida como ela é. A gente vai ver um pedacinho de, infelizmente, da vida como ela é daqui a pouco. Não é daqui a pouco não, é já. Bate-bola, claro, vai falar da rodada, vai mostrar gols, lances, vamos conversar aqui sobre futebol. Foi cumprida a 21ª rodada, segunda do retorno, mas antes nós vamos tratar de política, pedimos a sua atenção. A partir desse momento, nós estamos em cadeia com a rádio Estadão e ESPN no programa Esporte.com e abrimos essa edição do BB exibindo uma reportagem especial que mostra como a presidente do Flamengo, ou presidenta do Flamengo, se você preferir, Patrícia Amorim, comanda o Clube de Regatas do Flamengo, aliado ao trabalho dela na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Futebol e política rubro-negros, lado a lado na reportagem exclusiva de Gabriela Moreira. 3 mandatos como vereadora, 1 como presidenta do Flamengo. Patrícia Amorim nomeou em seu gabinete na Câmara dos Vereadores 25 pessoas do clube. Nomes ligados à base política que sustenta o mandato rubro-negro. É o que mostra um levantamento feito pela ESPN no gabinete da vereadora presidenta. Entre os nomeados, há até quem tem o poder de fiscalizá-la no clube, como o presidente do Conselho Fiscal, Leonardo Ribeiro, o Capitão Léo. Ex-integrante de torcida organizada, Leonardo ficou no gabinete de Patrícia entre os anos de 2003 e 2007, recebendo salário entre 4 e 7 mil reais. No ano em que assumiu o Conselho Fiscal, deu lugar ao sócio dele na empresa Leson Auditoria e Contabilidade, Nelson Santos de Souza. A sociedade ainda está ativa. Nelson segue até hoje no gabinete da vereadora. Não tenho nenhum desconforto em falar sobre isso. A presença do poder que fiscaliza a presidenta Patrícia no clube, em seu gabinete, é mais ampla. Isamilton Mota Góes, também do Conselho, já esteve entre os funcionários de Patrícia. De acordo com o Estatuto do Flamengo, o Conselho Fiscal é um poder totalmente independente e eleito a cada 3 anos pelos membros do Conselho Deliberativo. O momento de maior repercussão de Leonardo Ribeiro no Flamengo foi o conflito com Zico, então diretor de futebol. Se ela me colocou lá no futebol para resolver problemas do futebol, ela tinha que ter em outros setores me dado todo esse respaldo que ela infelizmente não deu. A presença da base rubro-negra no gabinete vai além. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Lá estão nomes como Eduardo Moraes, o Vassoura. Genro de Hélio Ferraz, atual vice-geral do Flamengo, ele é o responsável pela arrecadação do clube. Existem ainda vice-presidentes técnicos, como Cristina Kalu, responsável pelos esportes olímpicos, e mulher de Luiz Veloso, diretor de futebol depois de Zico e hoje coordenador do Museu do Flamengo. Kalu está há 12 anos no gabinete e recebe atualmente R$ 9.700. Na folha da Câmara também há diretores, como Arnaldo Spiro, responsável pelo basquete, além de conselheiros e outros funcionários do clube. Na última semana, a ESPN ligou para Patrícia Amorim. Numa primeira tentativa de entrevista, a ligação foi interrompida ao ser questionada sobre a função do sócio de Leonardo no seu gabinete. Você não quer saber qual é a do Eduardo Moraes, da Cristina Kalu, do Arnaldo Spiro?
18 horas depois, ela atendeu a um novo pedido de entrevista. Mas disse que, por recomendação do advogado, só falaria por telefone. Você que me ligou mais cedo? Fui eu que te liguei mais cedo. Eu fiquei muito zangada, você não tem ideia. Mas você não acha estranho justamente uma pessoa que te assessore no gabinete, na sua prestação de contas, ser sócio de uma pessoa que te fiscaliza no clube, justamente na questão das suas contas? Se você for imaginar, sim, eu tenho a Cristina Calu, que é minha amiga desde 1977 e é vice-presidente de esportes olímpicos. Eu conheci ela com 7 anos de idade. Mas eu estou falando da questão contábil. Da Cristina Calu é outra história. Mas por que eu vou abrir mão de... Olha só, eu não preciso abrir mão de uma pessoa que faz um trabalho bacana, porque o sócio, amigo, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou quem quer que se relacione com ele, resolve tomar uma outra linha. O Léo, ele tomou uma linha política, ele assumiu os riscos dele, a postura dele. 2 vezes na eleição presidencial aqui, foi contrário à minha posição. Ele foi contra, eu fui candidato, ele foi contra, ele estava numa chapa de oposição, trabalhando contrário. Mas ele é agora eu gosto do trabalho do Nelson, eu não contábil. achei que tinha que abrir mão disso, eu não tenho nenhum desconforto em falar sobre isso. Leonardo Ribeiro confirmou que foi ele quem indicou Nelson para a sua vaga e afirmou não ver conflito de interesse no fato do seu sócio receber salário de Patrícia. Leonardo disse que, mesmo assim, tem independência em suas ações. A relação de Patrícia Amorim com o Flamengo começou aos 8 anos, nas piscinas do clube. Como atleta, chegou a disputar uma Olimpíada em 88. E antes de se tornar presidente do clube, ocupou cargos como de professora, supervisora, diretora e vice-presidente de esportes olímpicos. Sua vida política fora do clube já dura 12 anos. Está no 3º mandato. E além das nomeações rubro-negras que citamos na reportagem, Patrícia trouxe para a vida pública a mãe, a irmã e o marido. Todos foram lotados no gabinete da vereadora. Paula Filler Amorim, a irmã, e a mãe de Patrícia, Tânia, tiveram cargo na Câmara por 7 anos. Em 2003, foram para gabinetes de outros vereadores, no período em que ela se licenciou para assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos na Prefeitura. O marido, Fernando Cima, ficou 3 anos no gabinete, com salários entre 8 e 13 mil reais. Quando os parentes de Patrícia ocuparam cargos públicos no gabinete, nepotismo ainda não era crime. Não existia um mecanismo claro de coibição, de vedação, apenas uma percepção ética contrária ao emprego de parentes e algumas objeções, algumas interdições a respeito de candidaturas, né, de parentes próximos. Ex-colega de partido da presidenta, Andréa Gouveia Vieira, fala sobre a atuação parlamentar de Patrícia. Nesses 4 anos, a presença dela se deu através da proposição de uma emenda que incluía o prédio do Flamengo, que fica ali na Avenida Rui Barbosa, ali no Morro da Viúva, para receber os benefícios de um pacotão que nós estávamos aprovando para construção de hotéis. Ela chega na hora, ela está sempre presente às terças, quartas e quintas. Andréa, que não é candidata à reeleição, faz considerações sobre os atos de Patrícia. Evidentemente, mostra que ela transformou um gabinete público numa sucursal, vamos dizer assim, de assuntos privados. Foi um grupo de pessoas que se relaciona, que discute esporte, discute políticas públicas, discute o Flamengo, que é apaixonado pelo Flamengo. São pessoas que são beneméritas, eméritas, laureadas, e que construíram uma história independente no Flamengo, não é uma história colada comigo, não. Pessoas que têm serviços prestados ao Flamengo e que se uniram por várias causas, sabe? A causa esportiva, a causa do Flamengo. Até onde não conflite, não tem conflito. Nos últimos 4 anos, a vereadora criou 4 leis de projetos que propôs sozinha. Uma ligada ao esporte, sua bandeira política. Com a parceria de outros vereadores, aprovou 8. No primeiro ano como presidenta do Flamengo, a vereadora não apresentou nenhum projeto sozinha, mas teve a participação na criação de 4 leis, em conjunto com outros parlamentares. Uma delas, a Semana do Flamengo. No clube, Patrícia tem encontrado dificuldades em sua gestão.
A ação de Ronaldinho na justiça pode gerar um prejuízo de pelo menos 40 milhões de reais. Tamo junto, tô fechado com você. Assumiu um time campeão brasileiro e desde então conquistou um título, o Carioca do ano passado. Politicamente está em crise. Às vésperas da eleição no clube, sofreu pedido de impeachment, em análise pelo Conselho Deliberativo. Esses casos de dirigentes que ocupam mandatos legislativos estão dividindo seu tempo entre um mandato legislativo que precisa ter dedicação total e a gestão de um clube que também é muito complexa e que também requer dedicação quase que exclusiva. Então a minha percepção é que nos casos em que eu conheço, que nós temos visto, as coisas acabam não sendo bem desenvolvidas. Ou o mandato legislativo é bem tratado e o clube não é bem gerenciado, ou vice-versa. O clube é bem gerenciado, mas o mandato legislativo não é bem cuidado. Ou nenhuma das coisas acaba sendo bem cuidada, porque não há aí uma divisão adequada de tarefas. Outros exemplos dessa vida dupla são: Roberto Dinamite, presidente do Vasco pela segunda vez, é deputado estadual com mandato até 2014. O presidente do Botafogo, Maurício Assunção, também acenou com aspirações políticas. Se filiou ao mesmo partido de Patrícia Dinamite, o PMDB, mas não registrou candidatura para estas eleições. No Rio, dos 4 grandes clubes, por enquanto, somente o Fluminense parece não ter sido fisgado pela vida dupla no poder. Aí está a matéria especial da nossa repórter no Rio de Janeiro, Gabriela Moreira, sobre o Clube de Regatas do Flamengo e as histórias envolvendo aí a sua presidenta. É o primeiro prato servido neste bate-bola, primeira edição, antes que a gente bote a bola para rolar no bate-bola. Lúcio, vamos começar aí no Rio. Vamos começar no Rio então, João. Acho que em primeiro lugar a gente exaltar mesmo a reportagem ali da... É muito bom a gente ver chegando na reportagem dessa nova geração, assim, gente como a Gabriela, ainda mais televisão, que muita gente cada vez mais em desuso o hábito de repórter apurar, investigar. Isso é muito bom para todos nós, então saudar essa chegada e isso nos deixa, antes de tudo, muito feliz. Quanto à reportagem, acho que alguns aspectos devem ser abordados, 2 principalmente. Um quanto à questão pública, outra questão do Flamengo. Na questão pública, eu acho que quem vai fazer a avaliação é o amigo em casa, o nosso fã de esporte, o eleitor. E, aliás, é a questão pública que nos move numa matéria dessas, acima de tudo. Você tem um mandato público, você tem que prestar conta desse mandato. Isso é o fundamental. E aí a gente vê o tipo de político que a gente tem, como pensa o mandato dele. A gente viu diversas nomeações de familiares antes da lei do nepotismo. Não era ilegal, mas é imoral. E aí a gente tem uma boa avaliação de cada um. Quando você tem marido, mulher, marido, irmã, mãe, todo mundo no gabinete, o amigo tem que fazer uma avaliação desse mandato, como que alguém pensa a coisa pública. E se pensa a coisa pública assim, como vai pensar o seu clube também. Esse é um aspecto, a questão da coisa pública, que acima de tudo é o que nos move aqui. E quem tem mandato público tem que ser fiscalizado, está sujeito a isso. Inclusive na questão, como a gente bota aí, a gente evita muitas vezes falar de salário, etc. Quando é público, não há o que se conversar. Os salários têm que ser divulgados e pronto. Então esse é um aspecto. E você também usar, aparelhar, como disse até o sociólogo, um mandato por os seus interesses políticos, ampliar sua base política do clube, tudo você usar um mandato que é concedido pelo povo para isso. Essa é uma questão. Na questão do Flamengo, a questão não é menos grave. A reportagem revela, uma belíssima apuração, que o conselho, que o poder responsável pela fiscalização do clube, do poder executivo, era empregado no gabinete da vereadora, e aí quando sai para assumir o mandato no Conselho Fiscal, deixa um sócio. E isso nunca foi revelado nem foi dito.
A presidenta nunca revelou isso. E o mais curioso dessa matéria, aí ela tem um momento mais saboroso e mais curioso, é que quando a Gabriela sai fazendo as perguntas, e fulano e cicrano, ela vai respondendo tranquilamente, porque parece que para ela não há... Ela fala que não há conflito nenhum nas nomeações de pai, irmão, gente do Flamengo no gabinete dela. Mas quando é feita a pergunta sobre o sócio do presidente do Conselho Fiscal, quando o presidente do Conselho Fiscal sai e deixa o sócio, sem que as pessoas saibam, ninguém sabia disso até então a reportagem, aí ela desliga o telefone na cara da repórter. É um momento curiosíssimo, quer dizer, na matéria até fala, a ligação é interrompida. A presidenta bateu o telefone na cara da repórter quando perguntada por esse nome. E a gente poderia até ter terminado, a reportagem da Gabriela poderia ter terminado ali, mas para dar o amplo direito de resposta, passou-se o dia novamente tentando restabelecer o contato, e aí se restabelece o contato. E aí também se revela uma outra face de uma enorme confusão. Ela fala assim, você veio com maldade. Revelar a coisa pública, a apuração nunca é maldade. Mas vamos voltar à questão do Conselho Fiscal. É um poder que deve fiscalizar o poder executivo. Está no nome, está no estatuto. Se você tem algum vínculo, deixa esse vínculo, mas deixa um sócio ali, a questão agora é com o Flamengo. Ver se é compatível essa questão, se isso é possível, mas está aí demonstrada na reportagem. Mas isso, acho que esses dois aspectos e esse último, levantam uma outra questão. E acho que mostra um dos aspectos que passaram muito em branco por muita gente. A gente comentou isso em algum momento aqui, mas acho que esse é um aspecto que fica, um terceiro aspecto que fica muito claro nessa reportagem, dos mais importantes. E dos mais graves. Quando aconteceu o episódio do Zico, a presidenta optou por ficar à parte do episódio, como se fosse uma postura neutra. O presidente do Conselho Fiscal bateu de frente, fez uma série de acusações ao Zico. Na verdade, a gente comentou na época, existia um histórico ali, o Zico naquele momento bateu de frente com alguns poderes do clube estabelecidos, vice-presidente de Finanças, Michel Levy, com Hélio Ferraz, com algumas pessoas-chave, com o marido da presidenta, Fernando Sima, e bateu de frente, houve um desconforto, e quem tomou a rédea desse combate das acusações ao Zico foi o presidente do Conselho Fiscal. A presidenta se botou numa posição muito cômoda naquele momento, como se fosse neutra. A reportagem encerra definitivamente esse episódio, mostra que não existia neutralidade ali. O mais incrível para mim naquele momento é a postura da presidenta, porque ficou quieta, preferiu falar, não, o Zico é uma honra do clube, o presidente do Conselho Fiscal tem uma vida independente a nossa, ele toma as atitudes dele, e a matéria mostra que não era bem assim. Então, definitivamente, eu acho que aquele episódio fica esclarecido, e a postura da presidenta no episódio. Para finalizar mesmo, João, eu acho que assim, o que tem que ficar bem claro também, não pode haver essa confusão entre o trabalho de uma repórter, de uma reportagem de maldade. Tem sido a prática dessa diretoria nos últimos tempos, sempre, quando confrontada com alguma questão, questionada, em vez de resolver de frente, como ela teve oportunidade nas ligações, etc., e responder às questões práticas, sair pelo lado da calúnia, foi assim com o Ronaldinho Gaúcho, foi assim com o Zico, foi assim... E isso mostra uma prática dessa direção. Então, e agora a gente viu de novo, quando a repórter vai perguntar para ela falando em maldade, alguma coisa, tem que esclarecer os fatos. Teve oportunidade ampla e assim, acho que a reportagem, antes de tudo, mostrou, foi nesses dois pontos, pôde demonstrar amplamente nesses dois pontos a vida dupla da Patrícia Amorim, tanto a sua vida no mandato público e no Flamengo. Eu acho que agora houve um raio-x, como todos os que têm essa vida dupla, deve ser feito, e serão. Obrigado, Lúcio, que é coautor dessa reportagem especial da Gabriela Moreira. Só esclarecer isso também, João. Isso aí é quando a gente vai ficando velho, a nova geração vai carregando a gente, né? Aí dá uma colher de chá, o mérito é todo da Gabriela, a matéria é toda da Gabriela. Ela botou ali para assinar de favor. Sei não.
Mas antes de ouvir aqui o Mauro e o PVC, eu lembro que no espn.com.br, o nosso site, você pode rever a reportagem completa e também ter acesso à lista de 25 pessoas ligadas ao Flamengo e nomeadas por Patrícia Amorim para cargos em seu gabinete na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Eu acho que assim, o Lúcio já deu um panorama geral, esse é um ponto realmente importante. O fato de ter sido dada a oportunidade para que a Patrícia Amorim falasse a respeito, a primeira reação realmente intempestiva, bateu o telefone na cara da repórter, que não poderia não ligar mais, evidentemente. Eu ligo para você, olha, eu tenho aqui tais informações, estou fazendo uma matéria. Você bate o telefone, então tá bom, você não quer falar. É claro isso, né? Mas não, houve uma insistência e aí ela resolveu falar, já mais calma, já não tão surpresa, né, ao ser questionada. Zangada. Já mais zangada, né, como ela mesma disse. É bem lembrado, Paulo. E assim, quando ela fala em maldade, acho que isso mostra como as coisas se invertem muitas vezes em nosso país. E também em outros países, eu creio, né? O que está falando aqui do Brasil. Muitas coisas erradas ou não muito éticas acontecem por aí. E pouco se fala. Quando alguém fala, nossa, que maldade. Maldade? Maldade de quem revela ou maldade de quem faz? Aí para você em casa pensar. E também para você em casa pensar, especialmente você que é eleitor no Rio de Janeiro e você que eventualmente é sócio do Flamengo e está em dia com as suas mensalidades. Você pode votar 2 vezes na Patrícia Amorim, você pode votar 1 vez na Patrícia Amorim, você pode votar nenhuma vez na Patrícia Amorim. A escolha é sua. O Flamengo tem essa virtude, ao contrário de outros clubes, embora seja um clube politicamente muito confuso, que muitas vezes tem governos de coalizão, né, porque fulano queria uma chapa junto com outra. A própria administração anterior, para não falar só de Patrícia Amorim, o Delair Dombrowski, que era o vice-presidente de Márcio Braga, assumiu a presidência por um longo período durante o problema de saúde que o Márcio teve. Ele era adversário político do Márcio. E os dois fundiram a chapa em uma só, Márcio presidente, Delair vice, e os dois dividiram o mandato por conta do problema de saúde de coração, né, que o Márcio Braga teve naquela gestão que terminou com o título brasileiro de 2009, surpreendente título brasileiro daquele ano. Então o Flamengo permite que o sócio vote para presidente. Então você tem o direito, você que é eleitor do Flamengo, que é eleitor na cidade do Rio de Janeiro, de votar 2 vezes se quiser em Patrícia Amorim, nenhuma vez, né, ou uma vez só. Você faz a avaliação. Você em casa vai dizer se isso é certo, se não é certo, se te incomoda. É a mesma coisa, você mora num prédio, tem lá um síndico, e aí tem os caras que fiscalizam as contas do síndico. Aí o síndico tem uma empresa e ele contrata lá o cara que o fiscaliza. Será que na reunião de condomínio as pessoas vão achar isso legal? Acho que não, mesmo que as contas sejam corretas. Elas vão dizer, peraí, isso não está certo. Não pode ser essa pessoa. Se essa pessoa trabalha para você, ela trabalha para você. Ela não pode atuar aqui. Se ela atua aqui fiscalizando você, ela não pode trabalhar para você. Há um conflito. Estou falando de um condomínio que é uma comunidade muito menor do que um clube como o Flamengo, que tem um orçamento, eu creio, maior do que a da maioria dos municípios do Brasil, né? O dinheiro que movimenta um clube como o Flamengo é muito grande. Então acho que aí é uma matéria que não tem opinião, tem apenas informação, como deve ser, né? E as pessoas, opinião tem de entrevistados, né? Não opinião da jornalista. E aí cada um tira as suas conclusões, separa, vai no site, vê de novo se quiser, reflete a respeito, pode ampliar um pouco esse leque pensando também sobre outras questões que eventualmente conheça ou tenha se deparado com elas ao longo do seu dia a dia, não só essa questão do Flamengo, e você vai tirando conclusões e vai refletindo a respeito, vai formando opinião e a partir daí você pode tomar muitas decisões. A questão é, assim como o nepotismo antes de ser crime, tem coisas que não são ilegais, não são imorais. É basicamente o cenário do Capitão Léo e do seu sócio à frente do Conselho Fiscal para fiscalizar a presidenta. Quando eu era garoto, 10, 12 anos, em São Paulo, mais até do que no Rio de Janeiro, era muito comum você ter dirigente de clube político. Isso desde Mendonça Falcão, né? Nabi Abichedi, que foi presidente da Federação Paulista de Futebol, enquanto era deputado estadual. E as práticas da vida política, elas José Maria Marim, vice-governador e na sequência presidente da Federação Paulista, enquanto era vice-governador, era vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, na gestão Nabi Abichedi. Uma coisa não exclui que o político seja bom dirigente e o não político seja mau. Um exemplo disso, sem até entrar nos méritos das gestões, é que quando saiu o Marim, entrou Eduardo José Fará, que não era político. Mas a vida política tem certas práticas
que claramente não são éticas, né? É como você lotar o gabinete e achar absolutamente normal. Ah, mas o fulano faz tal coisa. Por exemplo, não na vida pública, que eu não tenho notícia, talvez até a gente tenha em breve, o fato de o cunhado do Roberto Dinamite ter sido secretário da presidência, um cargo remunerado no Vasco, também não está certo, né? Na Federação Paulista naquela época, certamente, e depois da Federação Paulista, o Nabi levou práticas estranhas para a vida dele como presidente do Bragantino. Por exemplo, a campanha eleitoral, quando ele foi candidato a deputado federal, em 1990. O slogan dele não tinha nada de antiético, muito menos do que o que a gente está tratando agora. Mas o slogan do Nabi era: Nabi é Braga, é Bragantino. O que era isso se não utilizar o clube em benefício próprio? E não estamos nem falando de usar a coisa pública em seu próprio benefício ou para fazer política em outro lugar, que é o que pode acontecer em função das relações que a Patrícia mantém de um lado e de outro. Por causa dessas histórias é que eu aprendi e ouvi muito, desde 1979, 80, 81, que no esporte era bom haver esportistas. Não quer dizer nem que um político não possa ser um esportista, mas que não fosse político, que não tivesse interesse eleitoral, que não tivesse como usar o clube em seu benefício eleitoral. Na vida do Flamengo já teve isso. No passado, até com opositores hoje da Patrícia, Márcio Braga. Não veio à tona o uso, que pode até ter havido. É bom frisar, né, Paulo? Foi deputado federal depois de presidir o Flamengo. Exato. Não é que ele era deputado e presidiu o Flamengo depois. Ele se tornou conhecido como presidente do Flamengo. No Flamengo, daí ele foi deputado federal. O que pode significar até o contrário. O clube serviu de catapulta política, mas depois ele chegou a ser presidente do Flamengo enquanto deputado, em 87. Né? O que pode até significar, não tem essa notícia. O Márcio Braga utilizou o mesmo expediente no passado? Nesse caso, isso não está claro e nem vai ficar, não tem mais mandato. Né? Esperamos e imaginamos que não, porque não é a prática correta. Como não é a prática correta, ter um prolongamento do seu mandato de presidente na Câmara dos Vereadores e vice-versa. Muito bem.